Boa noite, bom dia Boa ou noite, de boa noite, Lívia. A gente está boa fazendo esse noite. podcast sempre à noite, né? O horário que ele é feito, mas quem vai assistir na parte da tarde, vai assistir de manhã, não importa o horário. Então, esse aqui é o Vozes do Despertar, né? É o portal da consciência que traz sempre uma convidada ou um convidado que vai falar um pouquinho sobre o despertar da sua própria consciência, né? Como é que foi esse despertar? Então, hoje a gente está com a Lívia Nobre, que é uma das nossas guardiãs da Fraternidade Filhos de Miguel, maravilhosa, uma terapeuta linda. Lívia, por favor, se apresente. Obrigada por aceitar o convite. Então, diga para as pessoas quem é Lívia Nobre e o que Lívia Nobre faz. Boa noite a todos, a todas. Para mim é uma grande honra estar aqui, porque eu justamente vou falar sobre a importância hoje, né, da gente compartilhar. Isso para mim, na verdade, agora está se tornando mais tranquilo, mas foi um tabu sobre falar desse movimento espiritual a partir de mim, da minha própria experiência, né, das Uhum. pessoas. Mas foi justamente através desse movimento que o meu despertar aconteceu, através de ouvir a experiência de outras pessoas, né? Então vamos lá. Eu sou Lívia Nobre e eu sou terapeuta multidimensional, eu sou oraculista e eu sou médium, né? Assim, me sinto como um canal de intercâmbio espiritual. Então, a espiritualidade se comunica, né, através de mim. E hoje eu tenho muito mais amplitude sobre isso, né? Sobre esse movimento todo que acontece comigo. E a gente vai poder falar um pouco mais sobre todo esse movimento, né? Então, diante da minha experiência, né, na espiritualidade, eu fui descobrindo esses dons. E eu fui percebendo que esses dons espirituais, eles estavam totalmente conectados também nessa vida aqui material, com a minha vida material, com a minha jornada de trabalho, com tudo isso, né? E é claro, né? Acho que o ponto principal do movimento todo, e eu acho que é por isso que eu estou aqui, foi ter adentrado o caminho com a medicina, né? E a medicina, e aí foi nos Filhos de Miguel, e aí realmente foi, ó, o boom do despertar. Mas a gente vai chegar lá, Com certeza. Isso é muito né? legal que você está trazendo, porque a gente tem a conexão ayahuasca, né? Que é quando o convidado fala sobre a sua experiência com a Sagrada Medicina, mas não tem como não adentrar nesse assunto quando a gente fala de despertar espiritual, né? Principalmente para os guardiões da fraternidade. Então, vamos começar então perguntando para você como é que foi o seu despertar espiritual e antes disso. Quem era a Lívia Nobre antes desse despertar e quem a Lívia Nobre se tornou depois do despertar. Conta pra gente um pouco disso. Como é que isso Tá aconteceu? ótimo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar resumidamente que a trajetória é longa, né? Uma vida. E aí, a Lívia Nobre, desde criança, sempre foi uma criança muito conectada com a espiritualidade, e isso era algo inato, era algo que eu já trazia em mim. Apesar da minha família não ser uma família religiosa, atuante, né, eu já trazia esse componente expansor no meu ser. Então, desde criança, eu já me comunico com a espiritualidade através do mentor espiritual, que ele aparecia para mim. E esse mentor, ele aparecia assim, com todas as características físicas, né? Só que eu enxergava ele, claro que não era com olhos físicos. Então eu via realmente como um ser que ele não estava ali, na minha família, mas ele era um amigo, né? E ele era mais que um amigo imaginário, porque ele era muito real, sabe? Ele era muito real, assim, e ele tinha uma maturidade muito grande, né? Era um ser que tinha uma maturidade muito grande. E aí, na minha trajetória, né, quando a minha mãe, ela começou a seguir o caminho da espiritualidade, e aí ela visitou centros de Umbanda, centro kardecista, e vários movimentos espirituais nesse sentido, ela começou a me levar também nesses lugares para eu conhecer junto com ela. E aí,
eu lembro que assim, primeira questão que me foi trazida foi através de um mestre, que na época chamava Mestre Ravi. Esse mestre, quando eu entrei na salinha, ele falou assim para mim: você traz muita conexão com os ciganos do Oriente. E aqueles ciganos do Oriente são aquele povo que andava pelo mundo todo, de várias localizações desse planeta mesmo, desse mundo, né? Não, ele falava assim, não tão conectado com o povo cigano que a gente está acostumada a ver, né? É uma outra configuração, ele falava para mim. Só que eu era muito criança, eu devia o quê? Ter 13 anos, né? Tava aí começando a adolescência. Mas isso ficou registrado. Ele falou assim, ó, o seu trabalho, ele vai ser um trabalho em que você não vai ser em lugar fechado, você vai trabalhar em lugares abertos. Você vai trabalhar em lugares onde você não vai se sentir. é, Ele não falou enclausurada, mas era como assim: você vai trabalhar em lugares em que você possa desenvolver seu potencial de liberdade. Porque eu sempre fui uma pessoa, desde muito nova, que sempre busquei e lutei pela minha liberdade, desde criança, né? Então fazia super sentido o que ele falou para mim naquele momento, mesmo eu sendo muito nova. Continuei a trajetória e aí eu fui criada pelos meus avós, meus pais trabalhavam, né? Sempre trabalharam desde muito novinha. E aí eu tinha dentro de mim assim, bem, quando eu tiver a minha vida independente, quando eu tiver minha casa, eu vou me dedicar, aí eu vou começar a minha dedicação realmente ao caminho espiritual. Agora eu vou estudar, vou fazer o que eu preciso fazer, e eu tinha isso muito em mente. Só que nessa jornada, eu sempre costumo de ler. Então eu sempre gostei de ler muitos livros espíritas, kardecistas, né, a maioria deles. É, E aí teve um ponto importante, que foi na minha adolescência, em que eu comecei a ler também sobre a Wicca. Aí eu falei, ai, nossa, tem tudo a ver comigo, a Wicca. É, acho que eu vou viver uma experiência, né, com essa egrégora aí. Só que ficou naquela coisa, né? Eu começava a ler, eu escrevia alguns símbolos, eu comecei a me aprofundar um pouco mais no conhecimento, mas de fato não entrei. Fiquei só no conhecimento, né? Um conhecimento mais teórico, mas que de fato a minha alma ela já trazia todo esse movimento também, né? Natural. Então, teve esse ponto muito importante na adolescência, devia ter mais ou menos uns 16 anos, e aí seguimos. Vamos lá, para poder resumir. Quando chegou na fase em que realmente eu me casei, no mesmo ano, acho que passou um mês, me casei, passou um mês, eu encontrei o Centro Espírita. O Centro Espírita, que eu estava buscando um lugar para ir, né? E aí eu encontrei esse lugar. Foi em 2011. E aí, nossa, assim, para mim foi uma casa mesmo, um novo lar, né? E a partir Então desse foi a lugar, partir desse momento em que tudo mudou para você. foi, tudo mudou. De verdade, assim. Por quê? Porque foi quando eu comecei a desenvolver a mediunidade que eu já trazia. Foi quando eu comecei a lapidar todo o meu processo mediúnico, Uhum. aprender sobre ele, né? Foi a partir desse momento. E aí, e aí foi. Eu comecei a viver experiências mediúnicas, porque lá nesse centro espírita, o bom é que assim, a gente tanto estudava teoricamente todas as obras bases da doutrina espírita, então eu tive assim uma base de conhecimento teórico, mas ao mesmo tempo a gente fazia as práticas. Então, não tinha esse negócio assim, não, você tem que estar preparado para fazer a prática. Não, a gente ia Uhum. aprendendo na própria prática, a gente ia aprendendo Uhum. ali todos os movimentos mediúnicos na prática, que é a melhor maneira de se aprender, né? Sim. Então, ali eu tive contato com muitas egrégoras espirituais, que eu fui conhecendo todas elas, e elas se aproximavam de mim, se comunicavam. E aí eu fui ampliando a minha capacidade de ouvir, né, os espíritos, de realmente ser uma intercambiadora mais eficaz. Uhum. No início, né, eu lembro que, né, quando a gente ainda está no processo inicial mediúnico, e principalmente a minha característica mediúnica, que uma delas é
o acoplamento, né? Trazer toda essa energia do acoplamento do ser mesmo, no meu próprio corpo. Então, eu sempre senti muito forte essa energia vindo no meu corpo. E aí, eu falava, gente, não, mas assim, eu preciso ter, sempre mente, não, preciso ter um controle. Eu não posso deixar o negócio, né, virar bagunça aqui. Eu preciso ter controle sobre Uhum, mim, sobre o meu canal, sobre o meu uhum, corpo. E isso tudo foi amadurecendo com o tempo. Então chegou um momento que é, eu recebi as instruções, eu recebi os seres, muitos seres sofredores também. Então, assim, eu tinha que trazer esse equilíbrio para o processo, né? Era o meu trabalho naquele momento. Era trazer a energia, não bloquear a energia, mas trazer esse equilíbrio. Então, no centro espírita, eu fui treinando esse processo uhum, de trazer uhum, energia, mas de manter num equilíbrio ali. uhum. E foi assim uma escola, nossa, fundamental. É muito legal você falar isso, porque então seu despertar espiritual, diferente de algumas pessoas, porque cada um recebe esse despertar de uma maneira diferente, né? Então, muitos vêm pela dor, outros vêm através de uma curiosidade, e outros vêm através de um chamado. Então, você considera que o seu despertar espiritual foi um chamado? Sim, com certeza. Com certeza, porque eu tinha certeza desde criança que esse Uhum, momento de caminhada de doação mesmo, ele iria chegar. Desde criança, tinha certeza absoluta. Tanto que antes de casar eu falei assim, né? Que hoje, meu ex-marido, eu falei para ele, a partir do momento que a gente casar, que a gente tiver nossa vida, que a gente já tinha, né, todo um desenvolvimento ali de relacionamento, você esteja certo que eu vou seguir o meu caminho espiritual. Então, isso já era uma coisa certa para mim, era já uma certeza, né? E eu sempre falei assim, não, isso de fato é a minha, sempre vai ser a minha primeira opção de vida. uhum, uhum, Porque, então, assim, a minha alma ela já me conduzia a isso, né? Então, é, de fato, eu já tinha em mente assim, era na mente, no coração, acho que em todas as dimensões do meu ser, que apesar de todos os obstáculos ou caminhos que eu precisasse percorrer na vida, o meu caminho espiritual, ele estava em primeiro lugar. Então, mesmo diante de todas as provações por conta da minha escolha, né? Hoje eu entendo como uma escolha, então depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a partir do momento da minha escolha, como um cumprimento de um karma, então eu tive muitos desafios, né? Tive desafios relacionais, essa trajetória. Mas o que me manteve, de fato, assim, íntegra, eu posso dizer para você que foi esse contato íntimo com a espiritualidade, porque em vários momentos que eu tive dúvida, que eu pensei em desistir, né? Eles vinham e afirmavam, você está no caminho certo. É isso, é o que a sua alma Falando, está falando. falando em desistir, né? Então, vamos lá. Vamos ver se você recorda qual foi a parte mais desafiadora desse despertar e como você passou por esse caminho mais desafiador, que é quando você tinha o apoio da espiritualidade, te confirmando que você está no caminho certo, continua, independente do desafio. Teve alguma coisa que você lembre que foi realmente desafiador para você? Sim, tiveram, assim, eu acho que de fato, né, a gente pode falar um pouquinho do relacionamento, porque aqui na Terra, né, a gente vive uma experiência relacional. É isso. A gente se conecta com as emoções, a gente vive as sensações, a gente vive todo esse processo muito intenso de tudo, né? Essa experiência da Terra, ela propicia isso pra gente. Então, quando eu passei por esses processos com o meu próprio companheiro, processos familiares, então, assim, eu posso dizer para você que os meus maiores desafios foram relacionais. Muitos deles, por, pelas próprias crenças, né? De alguma forma me fizeram questionar. Me fizeram questionar se eu realmente estava, se eu estava enlouquecendo, se eu estava, como é que eu vou dizer? Como é que eles falavam? Assim, tinha uma frase que é até engraçada a gente trazer, né? Agora é engraçado, né? Você tá
você tá vivendo uma ilusão, eles falavam pra mim. Você tá vivendo uma vida que não existe, que ela não é real, eles falavam pra mim. Você tá totalmente fora da realidade, né? Então, assim, tinha muito essa coisa. E chega um momento da vida, né, que a gente realmente vive os desafios que a gente escolhe viver. Muitos deles a gente já traz como padrão de vidas passadas, a gente já traz como escolhas, que a gente não, ó, nessa vida vai ser assim. E ok, a gente escolheu, estamos vivendo, entendeu? Estamos vivendo. E aí, eu acredito que os meus maiores desafios eles estavam relacionados a isso, sabe? As pessoas sempre traziam questionamentos sobre a minha loucura por estar totalmente entregue a um caminho espiritual e muito mais desconectada do caminho material, das relações, que para mim muitas delas eram muito vazias, eu não conseguia, para mim fazer sentido, sabe? Então Uhum, chegou uma uhum. fase da minha vida que eu fiquei assim, muito isolada, fiquei muito quieta, assim, né? Sabe? Muito, muito quietinha, assim, na minha vida mesmo. Então, assim, eu precisei desse momento, porque esse momento me fez olhar para dentro, mais para dentro, né? Para eu perceber que eu não estava ficando maluca, que de fato era isso mesmo, fazia parte de quem eu sou, porque eu não precisava ser igual a todo mundo, né? Porque tem essa coisa, né? Das pessoas falarem pra gente, nossa, você tá muito fora do padrão, né? Você tá muito, sabe, você é muito diferente. E eu sempre fui essa pessoa diferente, né? Eu sempre sou uma pessoa assim, ao avesso. Isso é todo mundo. E Então foi falando, e isso, foi. falando, e puxando esse gancho, né, dos parentes, né, enfim, falarem que de repente você, nossa, você não tá legal, esse caminho que você tá traçando aí talvez não seja o adequado, né, porque é muito fora dos padrões do mundo, né? Como é que se diferencia o que que é espiritualidade e o que que é fuga da realidade? Porque tem pessoas que estão no caminho espiritual fugindo da realidade, né? Vivendo essa ilusão, achando que estão no caminho espiritual. E existe o caminho espiritual, como você falou, íntegro. Um caminho espiritual que é escolhido com consciência, que é vivido independente do que dizem sobre isso, né? Então, o O que que diferencia ponto, para você? o ponto para mim está justamente no que hoje eu consigo entender, né? Eu Uhum, consigo ter essa percepção que eu vou te falar. Durante um tempo, eu achei que, inclusive por conta da experiência mesmo, né, inicial, eu achei que eu iria ouvir e absorver todas as experiências e informações do externo, que eu ia receber tudo aquilo ali das bases, né, teóricas que eu tinha, das experiências ali dentro daquele lugar, né, que assim, todo mérito pela experiência, foi muito importante, uhum, mas o ponto é justamente esse. Quando eu entendi que as respostas elas estavam dentro de mim e que tudo que vinha do externo só vinha para confirmar o que já existia dentro, aí foi a grande virada, né? Então, eu entendi o quê? Eu entendi que o caminho íntegro é aquele que a gente trilha através da gente mesmo. A minha experiência foi assim. A minha integridade, ela está conectada com o que eu sou dentro aqui, primeiramente, que vibra por dentro, que está ali, ó, que está comunicando dentro do meu ser, que está me comunicando através de mim. Porque uhum. aí o externo ele vai vir e ele vai muitas vezes confirmar, ele vai te trazer mensagens importantes. A gente não pode invalidar, né, o externo, porque ele é importante também. Tudo é importante. Se a gente olha para uma perspectiva ampla, né? Mas a minha grande virada foi essa mesmo, sabe? Quando eu olhei para dentro de mim e eu me reconheci como um ser divino. Aí, esse foi o ponto. O reconhecimento do meu ser como divino. E aí a gente pode desenvolver até O mais que sobre isso, que. né? Porque E aí, até mesmo em relação a se reconhecer como um ser divino, né? Como é que isso mudou no seu dia a dia? Como é que está o seu dia a dia hoje? Porque espiritualidade
existe a espiritualidade que é experiência e existe a espiritualidade que é vivida no dia a dia. Então, pelo que você está relatando, você possivelmente, aí você vai me dizer sim ou não, se você considera a sua espiritualidade que é aquela que é vivida no dia a dia. E se sim, se a sua resposta for positiva, o que que isso mudou no seu dia a dia? Eu posso dizer hoje, com toda a propriedade do meu ser, que sim, esse é o ponto. A minha espiritualidade é vivida dia após dia. Quando eu integrei essa prática diária de ser um ser espiritual, de ser um ser espiritual, não somente um ser humano, que aí também teve esse momento em que eu só queria ser um ser espiritual, teve esse momento também, só queria saber de espiritualidade só. Eu só queria saber de estar nas altas esferas, vibrando ali naquelas dimensões maravilhosas que são incríveis e muita gratidão por ter vivido essa experiência e vivo ela até hoje. Mas assim, essa experiência de ser um ser espiritual de verdade, ela fez toda a diferença para mim, porque eu pude me reconhecer na verdade que eu sou. Eu pude Uhum, me reconhecer nessa verdade. Então, me reconhecendo nessa verdade, como eu, sou, eu sempre fui uma pessoa muito. Busquei sempre essa honestidade comigo mesma, essa sinceridade, muitas vezes extrema, né? Eu tive que ter muito cuidado por conta do auto-julgamento, por conta da autocobrança muito grande que eu sempre tive sobre a minha pessoa. Eu fui dosando, eu fui equilibrando isso daí. E uhum, fui me entendendo enquanto ser espiritual e ser humano. Entre ser espiritual e ser humano. E fui ali fazendo diariamente essa reflexão. Teve um momento que, de fato, eu fazia práticas diárias mesmo, né? Práticas que eu digo assim, meditativas, de estudo, de reflexão diária. Hoje, isso já está mais incorporado. Então, isso é natural. Isso é uhum. natural. Eu estou andando, estou fazendo alguma coisa, aí, pá, ó, o ponto de reflexão está aqui, está vindo. Entende? Ele está vindo o tempo todo. É o tempo todo, é o tempo todo. Hoje é o tempo todo. Hoje eu não preciso, por exemplo, se eu parar para meditar, é incrível, a experiência é ótima. Só que é como se eu tivesse o tempo todo meditando. É uma coisa natural. Eu estou meditando sobre o meu próprio pensamento, eu estou meditando com as minhas reflexões, eu estou meditando com as minhas atitudes. Que Então, lindo. isso se tornou algo natural. Que é uma É esse o ponto. autoobservação, né? É a própria consciência se observando todo o tempo. E aí muitas pessoas mistificam a espiritualidade como sendo algo que está distante, como sendo algo que ela precisa fazer certa coisa, né? Ter certa rotina no dia a dia para poder viver aquilo ali. É claro, como você mesmo disse, eu fiz isso durante algum tempo até que isso se tornou automático. E se tornando automático, eu consigo integrar isso em mim e isso se torna natural. Aí esse natural já puxa você para novas escalas espirituais, mais distantes ainda, né? Para galgar, para lugares onde você vai galgar energias ainda mais profundas em relação à sua própria espiritualidade. Então, isso é muito legal que você trouxe, porque isso desmistifica muita coisa de falar para as pessoas que estão ouvindo a gente que espiritualidade é viver se observando, percebendo os próprios potenciais, ampliando esses potenciais, mudando muitas vezes a perspectiva de olhar, né? E aí você mudando a perspectiva de olhar, você está não negando a sua, mas você está ampliando, então é mais uma perspectiva, é mais uma forma de ver aquela situação, né? Aquele contexto, aquela emoção, aquele pensamento, e faz com que a gente fique cada vez mais inteiro, mais completo, né? Hoje, Isso. com a experiência que você tem espiritual, né, de vida, qual é, não digo erro, não existe erro e acerto, mas qual é o equívoco? Vamos dizer, vamos colocar essa palavra, que acho que fica mais adequado. Qual é o equívoco que você percebe que as pessoas
mais cometem nesse despertar espiritual? Eu acredito que, assim, eu acho que é um ponto delicado, sutil, né? Mas muito importante de ser observado. E Uhum. isso eu digo para mim mesma, porque a partir do momento que eu tô olhando para o outro, a primeira pessoa que vai ouvir sou eu. Eu estou dizendo primeiro para mim mesma, né? Que a lapidação de si própria, né? Essa lapidação, essa busca dessa lapidação, ela vem, a gente tem essa ideia, essa concepção. Por quê? Porque estamos fragmentados. Estamos vivendo uma experiência com fragmentação, né? Então, por que a gente vive assim nessa busca dessa lapidação? Porque a gente vive de fato para esse reencontro com todas as partes. Porque nós somos, gente, a gente é uma imensidão. A gente é uma imensidão. A gente está vivendo uma parte ali do infinito, mas a gente é uma infinitude de tudo, do todo, né? A gente é infinitude. E eu acredito que quando eu sinto assim, ó, cheguei no momento em que eu tô assim, numa fase de evolução que eu gostaria de ter chegado. Cheguei. A gente sempre, a gente sempre pode dar um passo a mais. A gente sempre pode caminhar. Por quê? Porque a gente está falando do infinito. A gente está falando de, de uma amplitude que é difícil eu falar em palavras aqui, traduzir para vocês em palavras, né? Então, assim, quando você achar que chegou lá, agradeça pela oportunidade de ter chegado lá. Se honre, né? Honre a sua caminhada, mas tenha consciência que você sempre pode dar o passo seguinte. Não pare, não ache que você está pronto, que você está preparado, mas também não se restrinja a uma perfeição, porque enquanto humanos a gente dificilmente vai chegar numa perfeição ideal. A gente está numa dimensional em que a gente ainda vive a dualidade, né? Então, assim, podemos dizer assim, seres perfeitos, seres integrados, totalmente integrados. A gente está ali vivendo totalmente a nossa potência de ser, né? Então, eu acredito que não só nos movimentos espirituais, esses que a gente está vivendo hoje, expansores de consciência, todas essas informações que a gente está recebendo, né? E a gente está vivendo, a gente está estudando, a gente está ampliando, não só eles, assim como diversos outros movimentos espirituais, quando o aprendiz, né? Porque eu me coloco como aprendiz porque eu estou humana, eu estou humana e a humanidade nos convida a um eterno aprendizado, não, porque vai ter um momento que a gente vai estar só na vida espiritual, né? Mas enquanto humanidade, a humanidade ela me convida a uma experiência de aprendizado constante, constante, constante. Aí você vai falando assim, Lívia, mas isso é muito cansativo. Porque você tem que o tempo todo estar né, pensando sobre isso, explorando esse caminho. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Apesar dos desafios, porque quando você se olha, não pensa que vai ser só aquela coisinha bonitinha, coloridinha, lindinha, maravilhosa, não, né? Porque quando a gente fala assim, não, eu vou me olhar, né, Paty? Eu vou olhar tudo sobre mim, tudo. Inclusive aquelas partezinhas que eu não gosto de ver, mas eu faço questão de ver. Aí que tá o ponto, né? Aí que tá o ponto, porque eu desejo, eu quero fazer esse movimento. É algo que a minha alma anseia, mas anseia positivamente, porque não, eu não me canso. Não é algo que me cansa, não é algo que Uhum. me exaure. Por que não te exaure? Porque você está trilhando o seu próprio caminho. Você está ali, ó, totalmente conectada com o seu próprio caminho. Antes de ser um ser humano, você é um ser espiritual. Então, o que cansa é a gente lutar, a gente ficar lutando tanto
com a vida espiritual quanto com a humanidade. Essa luta que cansa. Quando a Uhum. gente, quando a gente se vê, né? Não, eu sou um ser humano, mas eu também sou um ser espiritual e eu posso viver uma experiência feliz, uma experiência libertadora, uma experiência harmoniosa, equilibrada, sendo humana e sendo espiritual. Ah, mas vai ficar ali naquele lugarzinho. Não vai ficar naquele lugarzinho ali paradinho, não, porque energia é movimento. Frequência, estamos aí, ó, 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 circulando a frequência aí, ó, né, o tempo todo, O tempo todo. né? Mas quanto mais a gente se conhece, né, Paty, mais a gente consegue ir para um lugar ali dimensional, visitar aquele lugar e retornar para o outro lugar de mais harmonia. Aí, quando você Tá? revisita aqueles lugares, você aprende mais ainda sobre você mesmo. Gente, é a coisa mais linda. É um grande aprendizado É maravilhoso sobre maravilhoso. si mesmo. Ah, é É uma delícia. maravilhoso. É É uma delícia. maravilhoso. Eu Eu recomendo. concordo. Eu concordo com cada palavra. Eu concordo com cada palavra. É maravilhoso. Qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que está começando essa jornada hoje? É alguém começando hoje, percebeu que tem algo diferente, algo além daquilo que ela estava acostumada, né? A viver, a experimentar. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa que está despertando para a sua espiritualidade hoje? Eu vou contar um casinho que, para mim, assim, foi um caso, não. Vamos lá, não foi um caso. Foi uma experiência. Uhum. E aí você tá uma pessoa, porque essa pessoa, acho que muita gente conhece, ela foi uma pessoa assim fundamental, acho que no despertar espiritual de muita gente, né? Um canal assim muito especial. E eu lembro que a gente estava no projeto Sananda, no momento em que estava todo mundo ali em grupo, né? E a Marisa trouxe a mensagem de Sananda. E eu lembro, isso eu nunca vou esquecer, nunca, porque foi esse ponto aí que eu lembrei todas as vezes num estágio mais avançado, inclusive de expansão de consciência, que eu já estava em um outro lugar, já tinha acessado muita coisa sobre mim, mas que eu permaneci sem desistir. E eu comecei a ter um outro olhar sobre mim. Cada vez que eu lembrava disso, eu começava a ter. É como se eu começasse do zero, assim. Não, sabe? Um novo olhar, um novo olhar, um novo olhar. Ele olhou dentro dos nossos olhos, porque a gente sentia a vibração, era muito forte. Ele falava assim, ó, confia sempre em você. Acredita em você. Olha para você e acredita no que você está ouvindo, no que você está vendo. E porque assim, eu estava numa fase, Paty, e eu acho que grande parte das pessoas passam por isso, não todas, Uhum. em que alguns momentos a gente desconfia. Poxa, será? Será que é isso mesmo? Será que eu estou realmente ficando louca? Será que tudo que eu estou ouvindo é real? E aí, quanto mais você trilha o caminho, mais você se conecta, mais você acessa, e são coisas realmente extraordinárias. Então, que você que está acessando hoje, está iniciando hoje, ou você que já está num processo assim de expansão um pouco mais avançado, vamos dizer assim, né? Que você nunca perca a confiança em você. Esse é o ponto. Que você nunca perca a confiança. Que você mantenha firme essa confiança que vem aqui do seu coração e ela não te engana. Ela vem aqui, ó, ó, de dentro do seu coração porque você sente aquela emoção que te irradia por dentro, expande. E muitas vezes eu me emocionei quando eu dei espaço para me perceber nesse nível, né? Então é a gente confiar, acreditar e se conectar com a gente. Quando a gente abre esse espaço de conexão com a gente, é inevitável. Você vai encontrar você ali. Você vai se encontrar. É inevitável. Então não desista, não desista, persista, porque você vale a pena. Ah, vale muito a pena.
Que coisa linda, que palavras lindas. E para a gente fechar essa nossa conversa sobre o despertar, né? Sobre mais uma voz de consciência, hoje, o que que norteia a sua vida espiritual do seu despertar? Qual é a verdade que norteia a sua vida espiritual hoje? Se você pudesse definir numa frase, numa palavra, o que que você, como é que você definiria? Olha, hoje que me vem assim quando você faz essa pergunta, né? E aí eu vou dizer para você que é a palavra que mais define hoje, trazer uma definição, porque na verdade essa palavra que eu vou falar para vocês, ela não tem definição, né? Porque ela parte de um outro lugar, que é o lugar do sentir. Ela está muito mais conectada com esse sentir, que é o amor, né? Se a gente for colocar o amor como uma definição, a gente vai estar reduzindo muito essa capacidade, né, que o humano tem, que vem de uma esfera espiritual de muita elevação que todos nós viemos, né? E que conforme as experiências foram vindo, a gente muitas vezes foi se iludindo, a gente foi permitindo, né, reduzir a nossa luz, a gente foi permitindo isso, né? Mas quando a gente acessa o amor, esse amor que não cessa nunca, eu acho que não existe nenhum caminho que seja mais conectado com o eu sou que o amor, né? Quando eu falo eu sou, é a centelha divina, é o que me conecta com Deus Pai, Deus Mãe. Então, esse amor que vibra nas nossas células, porque ele não está só presente no nosso espírito, ele está ali compondo o nosso próprio corpo. Ele compõe o nosso corpo. Vocês imaginam o amor da criação para trazer cada um de nós para esse mundo, para essa experiência, a composição amorosa que foi colocada em cada ser para que ele vivesse essa experiência, a generosidade. Então, é isso, sabe? É o amor nas células, do corpo, e você se permitir sentir esse amor e ser esse amor em ação, né? Ser esse amor em ação. Quando a gente diariamente se conecta a esse amor, dificilmente a gente vai se perder. Ou quando a gente achar que se perdeu, a gente vai se encontrar. Com É sobre certeza. isso. Ai, gratidão, gratidão por essa conversa. Eu tenho certeza que vai trazer muitos insights, muitas perspectivas para muitas pessoas que vão assistir, né? Para que elas possam perceber que aquilo que se passa com elas, elas não estão loucas, né? Que acontece com todos nós. Só muda um pouquinho o cenário, mas o caminho sempre vai ser esse, né? Um caminho de experiências onde tudo na nossa vida muda, muda para melhor, mas tem lá seus desafios, mas é um desafio que vale a pena, porque quando a gente é íntegro, como você mesmo trouxe, na nossa espiritualidade, no compromisso conosco, com o sagrado em nós, tudo se encaixa, tudo vai fluindo, né? Nada fica sem resposta, mesmo que ela demore um pouquinho mais, mas a resposta sempre vem. Então eu quero te agradecer muito e te pedir para se despedir do nosso podcast de hoje com uma frase que tenha tocado o seu coração ou uma citação que tenha tocado o seu coração em algum momento. É, primeiro eu vou fazer só um agradecimento assim à Fraternidade de Miguel, que é, né, o meu lado espiritual, porque quando eu encontro assim, a minha família de alma, então para mim é assim, emocionante viver esse momento aqui que a gente está vivendo, porque para mim é muito precioso. Todos os movimentos que eu vivo na fraternidade para mim são muito valiosos, mas assim, é impossível de traduzir para mim o quanto é especial
ter a oportunidade de trilhar esse caminho com vocês. E eu digo para vocês assim, todos nós aqui humanos temos essa oportunidade de nos reencontrar com os nossos familiares espirituais, né? Que são almas que a gente já viveu muitas existências, que a gente está ali vivendo nas outras dimensões, ali juntinho, né? Em outras consciências. Então, isso realmente é um presente muito, muito valioso. Então, eu agradeço assim, de todo o meu coração a oportunidade, e o amor, que eu acho que é o que nos conecta. É isso, sabe? E eu não lembro exatamente da frase, mas uma frase que o Conde sempre colocou, você vai me ajudar nessa, mas é uma frase muito importante. Muito importante, eu acho que todo mundo vai gostar muito de acessar essa energia, que é no amor me movo. Como No ela é? amor eu vivo, Eu vivo, me me movo, movo existo. e existo. Isso. Eu acho que essa frase, e eu sempre li essa frase, ela sintetiza, né? Eu acho que ela sintetiza o buscador espiritual, aquele que se move através do amor, né? É aquele que se move através do amor, se move em todos os níveis do seu ser, né? Em verdade, que se move em verdade. Então, é isso. Gratidão, minha querida e amada, amada da minha alma. E eu só tenho a agradecer, agradecer e agradecer. E um beijo, um abraço com todos vocês que vão assistir, de todo o meu coração, com todo o meu amor. Gratidão. Gente, essa é Lívia Nobre, guardiã da Fraternidade Filhos de Miguel, quem a gente tem a honra de estar com a gente nessa família. Então, vocês puderam conhecer um pouquinho mais dessa alma sublime. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa e a gente se vê no próximo podcast. Lívia, sem palavras, minha irmã, gratidão. Gratidão. Um grande beijo para Gratidão. todo mundo e até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau.